No Twitter, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal apresentou um histórico para mostrar que Bolsonaro busca vacinas contra a Covid-19 desde março do ano passado, quando começou a pandemia no Brasil. Em 18 de março de 2020, o presidente havia declarado que observava testes da vacina em humanos pelo mundo. Em junho, foi anunciado acordos de cooperação Brasil-Reino Unido para a produção de vacinas. Nesse mesmo período, a Anvisa emitiu a quarta autorização para testes da vacina. Em agosto, o presidente assinou uma medida provisória de quase 2 bilhões de reais para a produção e aquisição de vacina. Em setembro, o país aderiu ao Instrumento Global de Vacinas, passando a fazer parte do Conselho Mundial pela Vacina, coordenado pela OMS. E foi feita também uma medida provisória de 2 bilhões e meio de reais para a adesão ao instrumento. Em dezembro do ano passado, o presidente apresentou o Plano Nacional de Imunização e liberou mais de 20 bilhões para os imunizantes. Até 18 de março deste ano, mais de 562 milhões de doses foram compradas, sendo que 25,2 milhões já foram entregues aos estados. Segundo uma publicação digital criada pela Universidade de Oxford, no ranking internacional, o Brasil está em quinto lugar no número de doses aplicadas, só atrás dos Estados Unidos, China, Índia e Reino Unido. Até agora, mais de 13 milhões de doses foram administradas em todo o país. Muito bem, Jean Lopes, a sua conclusão a respeito das vacinas, dessa vacinação aqui no nosso país. Esses números mostrados nas cartelas, numa matéria muito bem feita, muito informativa, mostram que é uma falácia, que o governo federal não está lutando pela vacina desde o início da pandemia. Mostrados ali números que em março o governo já se preocupava com isso. Ocorre que em setembro, quando começaram a surgir as primeiras vacinas ainda em fase de testes, né, nenhuma ainda aprovada, o governo federal disse o seguinte: antes de ser aprovada pela Anvisa, antes de passar nos testes, conforme manda a lei do Brasil, manda a Constituição brasileira, eu não vou liberar a vacinação. Outra coisa, alguns laboratórios quiseram impor ao Brasil que o Brasil assinasse uma cláusula que esses laboratórios não teriam responsabilidades por possíveis efeitos colaterais. O governo não o quis assinar e com razão, com responsabilidade. A oposição, parte da mídia que também faz parte da oposição, começou a dizer que o governo federal não se interessava por vacina. E aí entrou na narrativa imposta pela oposição brasileira, sobretudo pela oposição de esquerda, que quer voltar ao poder, que o governo federal jamais se preocupou com a vacina. Os números mostram que se preocupou sim. Infelizmente, a produção de vacinas no mundo depende de vários fatores. Até as vacinas produzidas aqui no Brasil dependem de insumos oriundos da China e, normalmente, esses insumos não chegam na quantidade suficiente para atender a demanda. Vários países mais ricos que o Brasil, com condições territoriais muito mais favoráveis, com questões de transporte muito mais favoráveis, vacinaram menos que o Brasil, exatamente porque não existe produção de vacina suficiente. O governo quer comprar, se tiver vacina ele compra, tanto é que agora que existe uma disponibilidade maior de vacina, o governo já adquiriu milhões e milhões de doses que estão chegando aos estados e municípios. Portanto, a gente tem que mostrar a informação correta e não a informação de narrativas falaciosas, de oposição, fake news, essas bobagens todas. Outra questão, para terminar, Rafael, que o governo federal, lá em setembro, agosto, setembro, foi muito criticado, foi quando o presidente Jair Bolsonaro disse que, por ele, a vacina não seria obrigatória. Né? Ele não iria obrigar o brasileiro a ingerir no seu corpo algo que esse indivíduo não queira. E eu concordo com essa posição dele. Né? Isso vai da liberdade do ser humano sobre o seu próprio corpo, sobre o seu próprio organismo. Tudo isso foi usado para passar uma imagem distorcida, uma imagem falsa dessa questão da vacina no Brasil. O governo tem sido muito efetivo dentro das condições e possibilidades existentes no mundo. Muito bem, vou dar um minuto também para o Martiniano Cavalcante comentar para a gente encerrar a nossa participação aqui e passar para a Michele. Martiniano.
Você vai me dar 2 minutos, sabe por quê? No tema passado, o Jean falou sobre ele 2 vezes. 2 vezes, no mesmo tempo que eu falei 1 vez apenas. E isso desequilibra o debate. Sobretudo quando é um debate que vem eivado de mistificações. Falando da realidade do Brasil, o sujeito vai para a União Soviética. Me acusa de ser admirador ou ter sido algum dia admirador do Maduro, das fardas do Chaves. Eu não uso esse método de debate desonesto, porque isso é feito para lhe assustar, para criar espantalho, mistificação. Eu não venho aqui dizer a você que não podemos debater uma medida na Austrália, que é uma medida de um país capitalista para combater a pandemia, e muito bem sucedido, porque a Austrália é um país capitalista e o capitalismo dizimou 200 milhões de índios na América Latina para se instaurar. Não. Nós devemos seguir o que há de efetivamente importante e bem-sucedido nesse problema, no combate à pandemia. E vamos à verdade e tratar as coisas como são. Nós estamos vivendo um processo de ditadura, de ameaça de ditadura no Brasil, não sei de onde veio, não veio da União Soviética. Um presidente da República foi quem disse, vá lá no Google você, faça uma pesquisa na internet. Quantas vezes o Bolsonaro disse que não iria comprar vacina? Quem acha que a única coisa errada nisso é porque o presidente falou com não sei quem sobre a Anvisa, está passando por cima de 300 mil mortos no Brasil. E de uma tragédia anunciada que está no caos, no controle, comandado por um cavaleiro do apocalipse, que demitiu 3 ministros da saúde e nem se sabe o que vai acontecer no Ministério da Saúde. Um presidente da República corta recursos da saúde. Um Ministério da Saúde que não tem um protocolo para procedimentos e UTIs. Não tem um protocolo de fiscalização de aglomerações. Porque lixa-se a vida das pessoas. Bolsonaro disse que a concepção dele, os pobres deveriam morrer. Tem pobre demais no Brasil. É gente demais. Tem que morrer um pouco dessas pessoas. Essa lógica do desprezo à vacinação é causada por isso. Nós não estamos bem na vacina. Saiu um manifesto esse final de semana de banqueiros, economistas, gente de direita. Como é que vai dizer que isso é gente de esquerda, minha gente? Para concluir, Martiniano. 1.500 banqueiros economistas, passa de 1.500 assinaturas, ex-ministros, presidente do Banco Central, dirigente do Bradesco, do Itaú, do Grupo Salles, essa gente toda, dizendo que nós estamos no caos, numa tragédia. Então eu deixo a você. Não se engane com esse tipo de manipulação. O Bolsonaro está comprando vacina porque a água bateu no nariz e a popularidade dele vai para o ralo. E ainda assim insiste em provocar o bom senso e as iniciativas. Nós precisamos de aumentar a pressão sobre esse governo inconsequente. Um governo insano que não se preocupa efetivamente com o problema da preservação das vidas em primeiro lugar. Se preocupa em primeiro lugar com a manutenção de uma base tensionada violentamente por um discurso agressivo pensando na reeleição. Ocorre que a casinha está caindo. E você que está sentindo o drama e sabe que a coisa não está boa, deve reagir. E não se deixe levar por esse tipo de informação ou manipulação da informação que tenta dizer que estamos muito bem. Nós não estamos. O Chile, por exemplo, já vacinou 25% da sua população. E nós vacinamos 5%. Seu tempo foi não é o maior. quinto país em vacinação. Muito Números obrigado. absolutos, concluo. Em números absolutos, o Brasil é o... Mas em números por habitante, o Brasil está em mais de 50º lugar. O Chile, o Uruguai, a Argentina vacinaram mais do que o Brasil, proporcionalmente à sua população. Martiniano, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, Rafael. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês e até amanhã. Um abraço, Jean. Muito obrigado, Jean. Um abraço. Rafael, só um detalhe, eu fico surpreso quando a esquerda começa a citar movimentos de banqueiros, né? A esquerda que sempre fala que é contra o capital, usa banqueiros agora para fazer oposição ao governo federal. Isso realmente é o fim do mundo. Eu só quero dizer que esses chamados banqueiros aí, a maioria são pessoas ligadas ao PSDB e ao PT. E eles estão achando os bancos porque nos governos de FHC e, sobretudo, nos governos de Lula
e PT, os bancos tiveram lucros nunca vistos na história. E agora a mamata acabou, a torneira secou, porque o governo faz uma política econômica em que o juro é baixo, não permite especulação financeira. Só para dar um exemplo, os bancos lucraram durante o governo do Lula simplesmente mais de 250 bilhões de reais. Né? No da Dilma, mais de 100 milhões de reais. Eu acho que tem que trazer o lucro dos banqueiros e dos bancos esse ano, hein, de 2020, de pandemia. Para a gente debater esse assunto amanhã. Jean, muito obrigado pela sua participação.